Olá, seja bem-vindo enfermeiro, seja bem-vinda enfermeira a mais um plantão com a Missai. Aqui é onde eu ensino enfermeiros a serem bem-sucedidos e desejados pelo mercado de trabalho. Então, nesse plantão eu vou falar sobre como aplicar na prática o sistema de classificação de pacientes. Isso te interessa? Então vem comigo. Então, gente, o que é o Sistema de Classificação de Pacientes? Isso é uma sigla, né? É o SCP, Sistema de Classificação de Pacientes. A gente costuma muito utilizar isso porque isso é uma ferramenta de gestão para a gente dimensionar o serviço de enfermagem. E isso é fundamental, tá? Fundamental tanto para o gerente de enfermagem, tanto para o coordenador do serviço e tanto para o enfermeiro também, tá bom? Porque todos nós somos líderes e todos nós fazemos gestão. Claro que cada uma numa esfera, né? Mas a gente precisa, enquanto enfermeiro, conhecer essa ferramenta. Pela minha experiência de auditoria e de consultoria, a maioria dos enfermeiros não conhece, tá? Ou se conhece, não sabe utilizar. Então hoje eu tô vindo aqui para falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque isso vai ajudar você, enfermeiro, a fazer a alocação de recursos humanos, que é necessário para você poder melhorar a qualidade e garantir a segurança dos pacientes que estão sob a sua responsabilidade. Então isso vai ajudar quem? Vai ajudar o enfermeiro, tá? Vai ajudar o técnico e o auxiliar também? Mais ou menos, mas essa ferramenta é de uso do enfermeiro, tá? Então vai ajudar o enfermeiro a saber avaliar o paciente de acordo com o grau de criticidade, de gravidade, tá? Situacional desse paciente, para você poder fazer o que a resolução do COFEM orienta, que é fazer o dimensionamento, né? A divisão dos profissionais aí para cada perfil de paciente. E é importante a gente falar isso, gente? É importante, é muito importante, porque o mundo todo usa isso, porque a gente sabe que isso influencia diretamente na qualidade da segurança assistencial. E isso é falado, ó, desde a década de 60, tá? Eu já li artigos aí desde a década de 60 ensinando a medir a complexidade do cuidado de enfermagem que os pacientes necessitam. Então, aqui no Brasil, a gente tem diretrizes que te estimulam a utilizar isso. Quais são as diretrizes? As nossas legislações. Né? Então existe uma resolução federal que é a 543 de 2007, existem outras, tá? Mas elas já foram revogadas, então nem vou citar elas aqui. Se você tiver que pesquisar alguma coisa referente a isso, vai na resolução do COFEM, a 543 de 2017, que fala sobre o dimensionamento de enfermagem. Eu não vou me prender aqui a falar sobre o dimensionamento em si, tá? Eu já estou elaborando uma aula, já tenho uma aula pronta disso, eu estou botando ela online para estar preparando um vídeo falando sobre como fazer dimensionamento. Mas nesse plantão com a Missai aqui, eu quero ensinar você a colocar em prática o sistema de classificação de pacientes, tá? Existem vários, eu vou te falar quais são eles, como que você pode utilizar e vou exemplificar aqui o uso de um, tá bom? Que eu já usei, eu acho ele bem legal. Inclusive, eu estava falando com uma gerente aqui de um grande hospital no município do Rio de Janeiro e ela está desenvolvendo esse trabalho junto com a equipe dela e vai ter um resultado maravilhoso, tenho certeza disso. Então, o que eu quero falar para vocês? O sistema de classificação de pacientes, ele mede a complexidade do cuidado, tá? Necessário dos nossos pacientes e ele também avalia o custo que a enfermagem tem, tanto de tempo quanto de material, tanto de alocação de leitos, tá? E também, lógico, a qualidade. Mas é só isso? É para isso que serve um sistema de classificação de pacientes? Não, ela tem muito valor. Por quê? Porque ela mostra para o gestor a carga de trabalho da enfermagem. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque vamos pensar estrategicamente, né? Vamos começar a aparecer enfermagem. Você trabalha demais, você tem uma sobrecarga excessiva de trabalho. Tá? E quando você tem uma carga de trabalho excessiva, o que acaba acontecendo? A vigilância do paciente cai. Você tem muito paciente para pouco enfermeiro, para pouco profissional. Então isso aumenta o quê? O número de eventos adversos. Né? E quando a gente fala de políticas de saúde, do Ministério da Saúde, a gente está falando de segurança do paciente. Então essa gestora que eu estava conversando quando eu fui no hospital dela, ela já falou para mim o seguinte: eu já consegui provar que com o meu dimensionamento adequado, eu diminuo o índice de mortalidade dos meus pacientes. Já diminuiu as taxas aqui no hospital quando eu consegui ajustar o meu dimensionamento como preconizado pela legislação. Então, isso para o gestor é o que interessa, sabe? A verdade é essa, gente. Para o gestor não interessa se você está sobrecarregado. Ele tem ciência de que essa sobrecarga, ela causa danos diretos à equipe dele de trabalho.
com aumento de doenças como estresse, como lesões por esforço repetitivo, sabe? Mas ele não está preocupado muito com isso, não. Ele está preocupado com os indicadores que ele vai mostrar para o gestor, que ele vai mostrar lá para a Secretaria de Saúde, que ele vai mostrar para a direção do hospital com redução de custo, com aumento de qualidade. Então você tem que, infelizmente, também pensar nisso, enfermagem. Você tem que pensar em estratégias de mostrar o seu trabalho com melhorias de indicadores. E um sistema de classificação de pacientes vai mostrar tudo isso. A prova é a enfermeira, a gerente que me mostrou isso, né? E é óbvio que isso para a gestão do município é muito relevante, tem muito valor. Então vamos lá. Aonde que eu acho isso? Nunca ouvi falar disso, não sei o que é isso. Sistema de classificação de pacientes é uma coisa que passou batido na minha faculdade, eu não sei do que se trata. Então, gente, o sistema de classificação de pacientes é uma ferramenta de gestão do enfermeiro. E aonde que eu vou encontrar isso? Bem, a minha sugestão para vocês, porque eu já fiz essa pesquisa, eu já sei aonde está, então eu vou falar para vocês aonde vocês podem encontrar. Aqui no Brasil, a gente usualmente, eu já vi que são usadas 3 sistemas de classificação de pacientes por grau de criticidade, né? Por gravidade situacional dos pacientes. Um é Dini, tá? É uma autora que desenvolveu uma escala de classificação de pacientes para pediatria. Tem também Fugulin, já bem conhecida essa autora, o instrumento dela é muito utilizado e é muito bom. É inclusive o recomendado pela maioria dos professores que falam de dimensionamento. Eu vejo que eles falam muito de Fugulin, o instrumento de Fugulin. Martins, tá? Também essa autora também é muito citada quando a gente fala de ferramentas para o sistema de classificação de pacientes. E Perroca, tá? Então são esses 4 aí que eu já encontrei e que eu falo para vocês que vale a pena vocês darem uma pesquisada para conhecer esses instrumentos, tá? E o que esses instrumentos avaliam? Eles avaliam a situação do paciente, dos pacientes, tá? Para que serve isso? Já falei para vocês. Para, além de fazer o acompanhamento do trabalho da enfermagem, fazer o acompanhamento da qualidade, você tem um acompanhamento mais próximo do paciente. Eu já utilizei, inclusive, essa ferramenta para transferências de cuidado entre os plantões. Então, o que eu ensino para os gestores que eu faço apoio de gestão? Vocês precisam fazer sistema de classificação de pacientes, tá? Isso é uma ferramenta que precisa ser implantada para melhorias gerenciais do serviço de enfermagem. E estimulem a transferência de cuidado, a passagem de plantão. Ah, a passagem de plantão é muito difícil ser beira-leito. Tudo bem, o ideal é o beira-leito, tá, gente? Mas se porventura isso não acontecer, vocês pelo menos garantam que todos os pacientes serão citados nessa passagem de plantão. E quando um colega fazer essa transferência de cuidados, ele vai estar utilizando justamente esse instrumento de classificação de pacientes. Porque nesse instrumento você vai estar ali fazendo um compilado, uma avaliação de todas as informações mínimas que o outro colega tem que ter sobre esse paciente. Então, você vai falar pro teu enfermeiro o seguinte: você vai fazer o sistema de classificação de pacientes, que é avaliar o paciente somente nesses itens que estão aqui descritos, que eu vou falar para vocês quais são os itens, e aí você vai estar garantindo que o teu colega saiba minimamente informações sobre o paciente que você cuidou, tá? Claro que não é só isso, ele tem que também falar sobre os diagnósticos de enfermagem que ele levantou, que ele está monitorando, tem que falar sobre as prescrições que foram realizadas, né? O que foi e o que não foi feito, mas estou falando aqui de uma prática, uma ação prática. Escolha um sistema de classificação de pacientes e coloque aí na transferência de cuidado dos teus plantões, tá? E por quanto tempo eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso por uns 30 dias. Por quê, gente? Porque o objetivo disso é você ter um perfil da tua clientela. Esse é o objetivo. Você vai saber quantos pacientes você tem de alta complexidade, quantos pacientes você tem de cuidados mínimos, quantos você tem de cuidados intermediários. Então, fazendo isso, você vai aí traçar o perfil da tua clientela para você, enquanto gestor e enquanto enfermeiro também, consiga provisionar tanto o pessoal quanto alinhamento de cuidados, tá? Esse sistema, vamos usar aqui um sistema, vamos exemplificar. Na maioria deles, você tem aí a classificação por níveis de gravidade, tá? Então, ou
você vai encontrar 4 níveis ou você vai encontrar até 5 níveis, tá bom? Lá na resolução do COFEI você encontra 5 níveis de classificação desses pacientes. Então você vai ter pacientes com cuidados intensivos, você vai ter pacientes com cuidados semi-intensivos, pacientes de alta dependência e vai ter também pacientes de cuidados intermediários e cuidados mínimos, tá bom? Então, gente, qual seria o sistema de classificação de pacientes que eu posso implantar? Eu, enquanto enfermeira, eu vou avaliar e vou implantar o que eu achar conveniente, o que eu quiser, tá? Você escolhe, você que é um enfermeiro, você é um enfermeiro, você é o cara que é o responsável por dizer qual é o sistema de classificação que vai ser utilizado, tá? Dentro desses que eu citei aqui, que são os mais utilizados no Brasil. Então, são os que eu te recomendo utilizar, porque é onde você vai encontrar mais informação aí na internet, tá? Vou exemplificar para vocês. Fugulin. Eu vou usar o sistema de classificação de pacientes de Fugulin. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um artigo que fala sobre o Fugulin e vou ver quais são os critérios de avaliação de Fugulin para classificar um paciente. Todos eles utilizam uma escala Likert para poder fazer essa mensuração, tá? Então, essa escala de Fugulin, ela vai de 1 a 4, aonde 1, o meu paciente está super bem, tá legal, tá normal. E 4, o meu paciente está bem grave, é o pior nível de gravidade que ele poderia estar tendo. Então, dentro das áreas de cuidado que o Fugulin fala, ele cita 9 áreas, tá? Que é o mínimo de informação que você tem que ter sobre o teu paciente para você poder classificá-lo. E que áreas são essas? Estado mental, oxigenação, sinais vitais, motilidade, deambulação, alimentação, cuidado corporal, eliminação e terapêutica, tá bom? Cada autora vai ter as suas áreas de cuidado, as áreas de conhecimento referente ao paciente, né, de forma individualizada. Então você sempre vai precisar no mínimo avaliar ele uma vez a cada 24 horas, tá? A recomendação é que você faça isso durante 7 dias seguidos, porque a gente sabe que dias de semana e finais de semana acontecem mudanças na rotina, né? O próprio bem-estar do paciente modifica quando ele sabe que é dia de semana e final de semana. Isso não acontece com você? Você sempre se sente mais relaxado, mais descansado nos finais de semana, enquanto dia de semana você está sempre mais estressado, mais agitado. Então isso modifica no seu comportamento de saúde, né? O seu padrão de saúde, as suas respostas humanas são diferentes. A mesma coisa é com o paciente. Então a recomendação é sempre que a gente faça o quê? Avalia no mínimo uma vez, tá? Uma vez ao dia e durante 7 dias. Para que você tenha um perfil da tua clientela, do teu setor, você precisa fazer isso por um longo período, né? Só 7 dias, às vezes, não é o suficiente, porque pode ter muita sazonalidade aí no teu setor com relação à alta. Então, vale a pena você pensar em 30 dias para você poder ter uma avaliação legal, tá? A gente recomenda que seja feito sempre, os 12 meses do ano, o tempo todo. Porque eu recomendo essa ferramenta de classificação para transferência de cuidado. Então, ela vai ser usada continuamente para assistência, né? Para continuidade do cuidado. Já tem lugares que não quer usar essa ferramenta para transferência de cuidado, então utiliza só para fazer o dimensionamento. Então você utiliza por pelo menos 30 dias para você já poder ter dados, né, para poder utilizar de informação, ou você utiliza por uns 4 meses aí. E vamos lá, usando o Fugulin, né? Eu escolhi aqui, eu sou enfermeira, escolhi utilizar o Fugulin e eu preciso avaliar o que o Fugulin recomenda. Se você vai usar a ferramenta, você vai ter que usar ela na sua totalidade. Fugulin fala que são 9 áreas de cuidado e para cada área de cuidado dessa, o meu paciente vai estar numa determinada situação. Então, se eu falar de estado mental, o que eu posso avaliar? Eu tenho 4 situações, né? Porque o Fugulin, ele utiliza 4 níveis, de 1 a 4, como eu falei para vocês. Então, o 4 é o paciente mais grave, ele está inconsciente. Então, se ele estiver inconsciente, você vai colocar 4 para ele. Você vai escrever no papelzinho, tá, gente? Vai somar esses números todos no final. Então, escrevam, façam um rascunho. É isso que eu faço. Eu faço um rascunho quando não tenho impresso. Eu pego o meu caderninho de anotação e coloco lá. Paciente, Dona Maria, enfermaria 201, leito 4. Sistema de classificação de pacientes. Aí eu já sei a ordem que eu utilizo, que é sempre a ordem que está colocada lá na ferramenta de Fugulin. Então, eu já só vou escrevendo os números que eu já sei
qual é o número referente a que situação. Então, estado mental, eu vou colocar 4, ela está inconsciente. Oxigenação, esse paciente está na ventilação mecânica ou ele está com uso de máscara para catéter de oxigênio. Ele não está nem 4 na ventilação mecânica e nem está respirando espontaneamente sem depender de oxigênio. Então eu vou colocar aí 2, ele está com uso intermitente de máscara ou catéter de oxigênio. Então percebam, de acordo com a gravidade, eu vou colocar um número para o meu paciente, tá? No estado mental, eu coloquei 4. No quesito de oxigenação, eu coloquei 2. Então vamos fazendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Para o estado mental, eu coloquei 4. No estado mental, eu botei 4. Na oxigenação, eu coloquei 2. Depois tem um outro critério, que são os sinais vitais. Para os sinais vitais, eu tenho 4 situações. Ou o paciente ele tem um controle de intervalos menores ou igual a 2 horas. Então, eu tenho que verificar os sinais vitais desse paciente a cada 2 horas. Eu tenho que controlar o intervalo a cada 4 horas. Eu tenho que controlar o intervalo a cada 6 horas. Ou eu tenho que controlar de 8 em 8 horas ou de acordo com a rotina preconizada lá no hospital. Então, se ele está nesse controle de rotina, é um paciente que está tranquilo, ele não está com nenhuma gravidade, nenhuma alteração de sinais vitais que tem que ser acompanhada. Agora, se ele está com controle de intervalo de 4 em 4 horas, já é um paciente que ele está com uma certa necessidade, aí uma certa gravidade. Então, eu vou colocar aqui que meu paciente está sendo controlado sinais vitais de 4 em 4 horas. Então, seria 3. Deambulação. O meu paciente, ele é restrito ao leito, então ele vai ser classificado como 4. O meu paciente, ele se locomove através de cadeira de rodas, então já colocaria 3. O meu paciente necessita de auxílio para deambular, ele precisa só de uma ajuda, ele consegue andar sozinho, mas precisa de uma ajuda, então seria 2. E ele deambula, não precisa de ajuda, então ele é 1, tá? Então nesse caso aqui, meu paciente, ele está restrito ao leito, tá? Então, se ele está restrito ao leito, ele está 4. Então, vou botar aqui 4. Isso é um exemplo, tá, gente? Estou inventando aqui na minha cabeça só para mostrar para vocês. Com relação à motilidade, o meu paciente, ele é incapaz de se movimentar em qualquer segmento corporal. Ele não consegue fazer a mudança de decúbito, ele tem uma movimentação passiva, então só consegue se movimentar se for programado, tipo mudanças de decúbito de 2 em 2 horas. Então, esse paciente, ele está bem grave. Né? Agora, se meu paciente ele tem dificuldade para se movimentar em certos segmentos corporais, mas ele consegue fazer uma mudança de decúbito aí auxiliado pela enfermagem, ele consegue mudar, ele consegue ajudar na hora que ele se movimenta, né, para fazer mudança de decúbito. Então ele já não está tão grave. Então eu vou colocar aí 3. Agora, se meu paciente ele tem uma limitação de movimentos, ele consegue sentar, ele consegue até levantar e sair da cadeira e sair da cama e ir para a cadeira e voltar. Então ele está com uma limitação leve de movimentos. Então já poderia colocar aí 2 para esse paciente. Agora, se o meu paciente ele tem todos os movimentos corporais, ele não tem dificuldade para sair da cama, para levantar, para sentar, para deitar, ele escolhe a posição que ele quer ficar. Então a motilidade dele está boa, ele é 1, não tem nenhuma gravidade, tá? Então o meu paciente, ele está 4, tá? Porque eu falei que ele estava inconsciente. Então se ele está inconsciente, ele está restrito ao leito, ele não está se movimentando, então vou botar aqui 4. Outra avaliação, alimentação. Com relação a... o que eu tô fazendo aqui, ó, meu rascunhozinho. Eu só tô botando aqui os numerozinhos, tá? Para depois somar tudo. Alimentação. Ele está comendo através de um catéter central. É 4. Bem grave, né? Tá com uma sonda. Ele está se alimentando através de uma sonda nasogástrica. Então aí ele já tá um pouco menos grave, né? Quando ele está sendo alimentado por um catéter central, ele está com uma alimentação de alta complexidade. Se ele já está com uma sonda, ele está com uma sonda enteral, né? Uma sonda nasogástrica, nasoenteral, é aquela que entra pelo nariz ou pela boca, ele já está menos grave. Está grave, mas está menos grave do que uma em acesso central, né? Ele está comendo com auxílio, ele come pela boca com auxílio sem uso de sonda. Aí ele já é 2, já não tem tanta gravidade assim. Agora ele está comendo sozinho, ele está comendo pela boca sem precisar de ajuda, então ele é 1.
Então, o meu paciente, ele está com uma sonda nasogástrica. Então, eu vou colocar aqui 3 para ele. Vou classificar ele como 3. Com relação ao cuidado corporal. Cuidado corporal. O meu paciente, ele está com um banho no leito. A higiene dele é realizada totalmente pela enfermagem. Então, esse paciente está bem grave. Ele é 4. Ele está com banho no chuveiro. Ele está com uma higiene oral realizada pela enfermagem. Mas ele está colaborando aí com a higienização dele. Então, ele já é 3, tá? Agora, ele está com um banho no chuveiro, mas ele está conseguindo praticamente fazer tudo sozinho. Você só está meio que supervisionando a ida dele ao banheiro, auxiliando em poucas coisas. Então, ele já é 2, né? Agora, se ele está autossuficiente, ele não precisa de ajuda para ir ao banheiro, ele não precisa de ajuda para escovar o dente, não precisa de ajuda para tomar banho, ele toma banho a hora que ele quer. Então, ele é 1. Ele tá bem pouquinho grave, bem pouco grave. No meu caso aqui, o meu paciente, eu vou imaginar aqui, vou dizer que ele está com banho no leito, tá? Porque ele está inconsciente, então ele não está restrito ao leito. Então eu vou colocar que ele está 4. Com relação a eliminações, meu paciente está com as eliminações vésico-intestinais em fralda. Se ele estiver evacuando e urinando com sonda, por exemplo, ele é um paciente grave, né, gente? É um paciente que está precisando fazer acompanhamento de diurese. Tem que fazer balanço hídrico. Ele é um paciente que está grave, considerado 4, tá? Agora, se ele está usando comadre ou ele está usando fralda, ele já não está tão grave assim. Então, você pode colocar aí 3, tá? Agora, se ele está usando o vaso sanitário, está indo ao banheiro, mas precisa de ajuda, então ele é 2, tá? E se ele não precisa de ajuda para ir ao banheiro, ele não usa fralda, ele vai ao banheiro a hora que ele quer, então ele é 1. Tá bom? Então, o meu paciente, ele está fazendo uso de fralda, tá? Então, ele está restrito ao leito, fazendo uso de fralda, ele não está sondado, então ele é 3. E a terapêutica? O que é a terapêutica? É quando eu tenho que fazer uso de administração de medicações que são graves, tá? Que são, que tem uma gravidade muito grande. Então, por exemplo, se meu paciente está usando drogas vasoativas para estabilizar a pressão arterial dele, pô, o cara tá muito grave, né? Agora, se ele está com um acesso venoso e ele está com uma sonda, então a administração de medicação dele está precisando de dispositivos, né? Mas ele não está usando drogas tão relevantes, tão necessárias para manter a vida. Então, ele já é 3. Agora, se eu estou com um paciente que está conseguindo tomar comprimido, está conseguindo consumir medicação sem ser por sonda, mas ele está com acesso venoso, então ele já está um pouco menos grave, ele vai ser considerado 2. Está só ali mantendo o sorinho, uma hidratação venosa? Tá tudo bem. Agora, se ele está assim, sem uso de medicação, sabe? Ele não está com acesso periférico nenhum, ele não está nem numa hidratação, então é um paciente um pouco grave, ele só vai tomar um comprimidinho que você der para ele, sem complexidade, sem problema nenhum, sem dificuldade. Então ele é 1, tá? O meu paciente aqui no caso, ele está com acesso venoso intermitente. Então ele não está sondado, eu nem lembro se eu coloquei que ele estava sondado. Então vou colocar aqui que ele está com o uso de acesso periférico, está com o uso de medicação endovenosa e também está com deixa eu ver o que eu botei de alimentação. Através de sonda. Então, beleza. Então, vou colocar aqui também que ele vai usar a medicação através da sonda, né? Então, ele vai ser 3. Então, eu avaliei 9 áreas de cuidado do meu paciente. Então, agora eu vou somar os números. Quanto deu esse número todo aqui? 4 com 2, 6. Com 3, 9. Com 4, 13. Mais 4, 17. Com 3, 20. 24, 27, 30. Meu paciente está com 30. O que eu vou fazer? Eu vou refazer a conta para ver se eu acertei, né? Isso aí. Sempre duplo cheque, tá, gente? Vamos sempre refazer para conferir se realmente a contagem foi certa. Vocês viram que eu gastei poucos segundos fazendo isso. Então, deu 30. O que eu faço com esse número? E agora? Deu 30. Não sei o que fazer. E agora? Bem, se deu 30... Agora você tem uma avaliação do teu paciente aí. Então, você vai conseguir, pela escala, colocar esse paciente dentro de um perfil. De acordo com o Fugulin, gente, esse paciente, ele vai se encaixar em cuidados semi-intensivos.
só pela situação dele, a gente já começa a desconfiar disso, né? Então, por que é cuidados semi-intensivos? Porque ele criou uma escala. De acordo com a pontuação que esse paciente me apresenta, eu vou encaixar ele num perfil, tá? Então, de acordo com o Fugulin, pacientes de 9 a 14 pontos, ele vai ser classificado como cuidados mínimos. É o paciente que você vai gastar pouquíssimo tempo com ele de cuidado, porque ele está muito bem. Se o paciente apresenta aí um total de pontos de 15 a 20, aí já é um paciente de cuidados intermediários. Ele vai precisar um pouco mais da atenção da enfermagem. Se o paciente ele apresenta de 21 a 26 pontos, então é um paciente de alta dependência. Ele está precisando de bastante acompanhamento da enfermagem, tá? Pode botar aí umas 10 horas de atenção para esse paciente. Pacientes que a pontuação está entre 27 e 31 pontos, que é onde se encontrou o meu paciente. Ele é paciente de cuidados semi-intensivos, também já tem uma alta dependência aí da enfermagem, tá? Também aí no nível de 10 horas. E acima de 31 pontos. Acima de 31 pontos já é um paciente de cuidados intensivos, tá? O paciente já está sendo considerado grave. Ele precisa estar numa unidade de pacientes críticos, UTI, CTI, tá bom? O meu paciente está 30, então vocês percebam, ele já está no cuidado semi-intensivo. Para ele ir para um cuidado intensivo é um pulo, até porque é um paciente que a gente está tendo que monitorar isso nas vitais dele de 4 em 4 horas. Então você imagina, é um paciente que está com um comprometimento da saúde grande, né? Então o que eu vou fazer com isso? Gente, se eu tenho uma enfermaria com 20 leitos, eu vou fazer isso de 20 pacientes. Então eu vou ter aí um critério de porcentagem. Tantos pacientes são cuidados intermediários, tantos outros pacientes são de cuidados de alta dependência. Então pensando numa enfermaria de 20 leitos, onde 1 é cuidado mínimo, 9 são cuidados intermediários e 10 são cuidados de alta dependência, então já começa a pensar aí que você vai ter que ter um dimensionamento razoável, né? Não são pacientes que na maioria estão tranquilos, de cuidados mínimos. Eu tenho já aí metade da minha enfermaria de cuidados semi-intensivos ou de alta dependência. Então, a gente precisa pensar nisso quando a gente faz dimensionamento, tá? Então, é muito importante a gente ter essa classificação, o enfermeiro assistencial, para poder dizer que, nessa enfermaria, o leito XYZ vão precisar de mais técnicos, por exemplo, para realizar os cuidados. Então, é dessa forma que a gente coloca isso na prática, tá? Existem as outras ferramentas que a gente pode utilizar e o que é importante que a gente faça? Que a gente faça isso, como eu falei para vocês, por pelo menos 30 dias, tá? É o mínimo que eu recomendo para você poder ter uma foto do teu setor, da tua enfermaria ou dos teus pacientes. E isso vai ajudar muito vocês para fazer o dimensionamento da equipe. Vai ajudar muito para vocês, para o supervisor fazer remanejamento, porque um dos maiores problemas que a gente tem hoje, quando fala de gestão de equipe, é remanejamento. Quando a gente precisa remanejar a equipe, é um drama, né? Um sofrimento, porque ninguém gosta de sair do seu setor, ninguém gosta de trabalhar com outra equipe sem ser a sua, ninguém gosta de ir para um setor que o perfil de paciente não é o que você está acostumado. Às vezes você tem que sair de uma clínica médica e ir para uma clínica cirúrgica, ou sair de uma clínica médica e ir para uma clínica neurológica, de neuro. Então, assim, muda a tua assistência que você está acostumado. Você não gosta, eu não gosto. Eu não gosto de sair da maternidade e ter que ir para a clínica médica. Mas eu vou, porque eu entendo que há uma necessidade, uma demanda maior minha na clínica médica do que na maternidade. Então, assim, mas não é agradável, mas é justificável. A partir do momento em que você vira para a tua equipe, vira para o teu funcionário e fala assim, olha, eu preciso que você vá para lá, porque eu fiz uma avaliação de gravidade e os pacientes do setor que você está hoje, eles estão com cuidados mínimos, eles vão demandar pouco da enfermagem, diferente de lá da clínica cirúrgica, onde ela está com todos os leitos ocupados e os pacientes estão em cuidados intermediários e de alta dependência. Então eu preciso de mais profissionais neste setor. Então, assim, você consegue dar uma justificativa que o profissional ele vai ficar... Qual é a justificativa que ele vai ter? Ele vai falar, não quero ir.
Ele não pode falar isso porque ele é um colaborador. Então você já tem que fazer essa política, essa cultura de instituir uma ferramenta de avaliação de criticidade dos seus pacientes, porque todo mundo da equipe, todos os enfermeiros, todos os técnicos, todos os auxiliares, eles já vão entender que existe uma ferramenta de avaliação que é utilizada para fazer a gestão do RH, né? A gestão de pessoal. Então olha como que isso vai ajudar a minimizar os problemas aí da tua gestão de pessoas, né? Então todas as vezes que eu recomendo o uso dessa ferramenta, não tem nenhum gestor que não comece a utilizar para fazer justamente isso, tá? Bem, gente, eu acho que é isso que eu queria falar. Vou estar, de repente, fazendo aula falando só sobre uma situação aí usando perroca, uma outra situação usando furulin, mas você consegue facilmente esses instrumentos na internet e coloque em prática, como eu coloquei aqui, crie uma planilha, tá? Como é que eu faço? Como é que eu ensino os enfermeiros a fazerem? Vai criar uma planilha onde uma coluna vai ser o nome dos pacientes e as outras colunas sequenciais serão justamente as áreas de avaliação do enfermeiro, como eu falei para vocês. Sinais vitais, motilidade, deambulação. Você vai colocar ali cada situação dessa. E o que o enfermeiro vai fazer? Ele vai usar a escala, essa escala aqui que eu vi, de escala Likert de graduação, de gravidade do enfermeiro. Você vai ter que pegar essa escala, colocar ela lá no setor, né? Porque não dá para você saber isso de cabeça. Você vai fazendo isso com o tempo e você vai aperfeiçoando aí a acurácia para avaliar. Então, o que você vai fazer enquanto você ainda não tem esse hábito? Você vai pegar essa escalazinha e vai imprimir, ou ela grande ou ela pequena, vai deixar sempre no lugar onde você avalia o paciente. Eu recomendo colar na prancheta, tá? Então, imprime uma folha 4, cola na prancheta e sempre deixa essa prancheta no setor. O enfermeiro que for fazer a classificação do paciente, na transferência de cuidado, eles vão utilizar ali aquela informação que tá ali, aquela colinha, né? Então, são estratégias que a gente usa para colocar as coisas na prática, tá? E aí, nessa planilha, o que vai ter nessa planilha? Como eu falei para vocês, uma coluna com o nome dos pacientes, com o leito, tá? Ou você coloca o nome dos pacientes, ou você coloca o leito. Em lugares que você tem uma longa permanência, uma taxa de permanência alta de internação, eu já recomendo utilizar o nome do paciente mesmo, coloca lá o nome. Tem lugar que eu prefiro não colocar isso, colocar só o leito, a identificação por leito. Eu não gosto disso porque eu acho que isso aumenta o risco de erro, de confundir. Às vezes o paciente teve alta, o leito, e aí você está classificando já o paciente que foi admitido, não está classificando o paciente que você achou que estava lá. Então assim, eu recomendo usar o leito, o nome, o leito e o nome, tá? E escolher um horário para você classificar o paciente. Então, mesmo que saia, mesmo que seja um outro paciente depois, você não vai utilizar esse paciente que entrou no leito depois. Se você vai colocar o paciente que estava lá até meio-dia, por exemplo, tá? Quando você transfere o plantão, faz transferência de cuidado de manhã, então, às 8 horas da manhã, sabe? É a hora que você faz a transferência de cuidado. E aí, depois, até meio-dia, já deu tempo do enfermeiro passar nos leitos que ficou sob a responsabilidade dele. Então, até meio-dia, os pacientes que estão naquele leito, até meio-dia serão os que serão classificados. Eu vou contar com eles, tá? Para poder fazer lá a minha avaliação do perfil do meu setor. Então, eu peguei uma planilha, eu coloquei lá na primeira coluna os nomes dos meus pacientes, eu vou colocar em cada coluna subsequente as áreas de avaliação e no final eu vou colocar uma coluna de total, porque eu vou somando cada item cada valor que eu fui dando. Então, num paciente você vai ter 30, num outro paciente você vai encontrar 10, num outro paciente você vai encontrar 28, no outro você vai encontrar 24. Então, você vai tendo ali ao final da coluna toda a numeração do teu paciente. E aí, eu já recomendo também colocar, depois dessa coluna, um espaço para o enfermeiro colocar se ele é cuidado mínimo, cuidado intermediário, alta dependência, semi-intensivo ou intensivo. Por que isso? Porque no final, no compilado, gente, do mês, né, para você poder ter o perfil, o cenário do teu setor, você vai precisar dessa informação aqui. Você não vai precisar das informações que o enfermeiro está avaliando do paciente em si. Você só vai precisar da classificação final, se ele é cuidado mínimo, semi-intensivo, intermediário, tá? Alta dependência. Então, é esse finalzinho que vai valer a pena pro gestor em si. E aí, o que você vai fazer? Você vai coletando os dados dessa tabela numa outra tabela que você vai colocar os dias do mês. Então, nessa tabela mensal, você vai ter lá, no dia 1, tantos pacientes de cuidados mínimos, tantos pacientes de cuidados intermediários, tantos pacientes de cuidados de alta dependência, tantos pacientes de cuidados de alta complexidade.
E aí você vai ter no dia 1, tanto, no dia 2, tanto, no dia 3, tanto, no dia 4, tanto. Você vai fazer isso durante um mês inteiro. Você vai pegar a planilha do enfermeiro assistencial, que ele foi fazendo isso durante todos os dias, e aí ele pega esse compilado, joga no mês, e depois você vai pegar o do mês e vai compilar para saber o perfil que mais aparece do teu paciente. Tantos por cento foram de cuidados mínimos, tantos de cuidados intermediários, tantos de cuidados de alta dependência. Não tenho pacientes semi-intensivos e intensivos. Ah, legal. Então você já está aí falando de repente de uma clínica médica, né? Você está falando aí de um instituto de longa permanência. Instituição de longa permanência costuma ter esse perfil, né? Paciente de cuidados mínimos, intermediários e alta dependência, quando o paciente já é acamado, já usa sonda, né? Mas não tem paciente com uma grande gravidade. É mais ou menos isso que eu ensino, que eu coloco em prática. Eu levo os instrumentos, mostro como faz e vou acompanhando o enfermeiro assistencial fazendo isso. Normalmente o enfermeiro, o coordenador ou rotina, ele pega esse compilado do dia e aí ele já vai colocando mês a mês, né? Ele vai colocando todos os dias ali do dia 1º, dia 2, dia 3, porque você vai ter que colocar uma data, né? O enfermeiro assistencial, ele coloca a data na folha e vai ser sempre uma folha por dia. Uma folha a cada 24 horas, então você vai ter que ter aí pelo menos 30 folhas no mês. E aí essas folhas vão todas tendo os dados compilados e levantados e depois analisados para chegar à conclusão do perfil da clientela desses pacientes. E isso vai servir para você para quê? Para que o gestor consiga fazer o dimensionamento correto da enfermagem, tá bom? Bem, gente, eu acho que é isso, assim, falando resumidamente, né, que esse é o objetivo, é falar resumidamente como que a gente coloca em prática um instrumento desse. É assim que eu recomendo os enfermeiros a colocarem em prática, tá bom? Não deixem de fazer isso. Isso vai ajudar muito na tua gestão assistencial, na tua rotina, no teu dimensionamento, na justificativa de remanejamento, tá? Vai te ajudar em tudo, gente. Todos os gestores que eu recomendo fazer, eles descobrem o valor dessa ferramenta. Você pode fazer isso manuscrito, você pode fazer isso numa planilha do Excel, você pode fazer isso em aplicativos, que já existem aplicativos para você fazer isso. Então, dá uma lida sobre isso, procura qual é o melhor para a tua realidade aí e faça. Eu sempre recomendo no início você fazer manuscrito, tá? Porque aí você vai estar bem próximo ali dos dados que você está levantando. Mas depois que você compilou esses dados, é muito trabalhoso fazer isso no início, tá, gente? Assumo para vocês que é trabalhosinho, mas se você treinar, preparar a tua equipe, teus enfermeiros a avaliarem direitinho, a serem criteriosos, você vai ter um produto maravilhoso que depois você vai poder até publicar, se você quiser. E é isso, espero que eu tenha ajudado. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo Plantão com a Missai, onde você transforma a tua enfermagem colocando em prática assuntos importantes sobre sistematização da assistência de enfermagem e processo de enfermagem, tá bom? Vamos se destacar, gente, vamos fazer mais, vamos se tornar importantes para o mercado de trabalho, hein? Ó, foco no futuro. Tchau, tchau.